Às vezes, na nossa vida, é necessário lutar contra os nossos demônios do passado, sejam ocasiões que causaram traumas profundos ou em jogos contra entidades ocultas. Este vídeo não é recomendado para menores de 18 anos, por conter temas extremamente violentos, sensíveis e adultos. Caso não tenha essa idade mas queira continuar, siga por sua conta e risco. Este vídeo é um remake de um vídeo anterior, a versão original está na descrição. Essa é a história de Zachary, também chamado pelo apelido carinhoso de Zack. Ele era uma criança comum com dois hobbies comuns: jogos de Nintendo NES e assistir filmes de Godzilla. E quando ele ganhou em seu aniversário de 10 anos o jogo Godzilla Monster of Monsters, ele ficou eufórico, e não por menos. Esse jogo combinava tudo que ele mais adorava fazer. Pena que o jogo em si era bem repetitivo, sempre as mesmas mecânicas e fases, sem alguma mecânica diferente até o fim do jogo. Ele se baseava em visitar cada fase destruindo forças armadas e algumas vezes kaijus clássicos de Godzilla, sendo a parte que importava afinal. Mas um ano depois ele trocou seu jogo do Rei dos Monstros por Armagon, outro jogo de NES, troca que ele logo se arrependeria de ter feito. Mas pulando alguns anos de sua vida e indo para o ensino médio, ele conheceu uma garota que em breve seria sua namorada, Melissa, uma garota atenciosa. Uma garota gentil e doce que, unida com paixão e companhia de Zachary, formava uma fofa relação. Mas algo que não era fofo era um distúrbio bizarro que Melissa possuía. Em crises, ela caiu numa profunda apatia, incapaz de fazer qualquer coisa por vários minutos. E um hobby deles era admirar o céu noturno em um campo gramado. Mas em uma noite, durante um outro banho lunar que eles estavam tendo, Melissa entrou em uma das suas crises. Mas essa era pior. Ela olhou para a lua e no impulso se levantou e avançou violentamente por uma avenida, em frente a um caminhão, onde encontrou seu fim. Zack pôde apenas assistir o amor de sua vida sendo grotescamente acertado por uma carreta, morrendo instantaneamente. Mas alguns anos depois, já adulto, Zachary ganhou um presente de Billy, um de seus amigos vários jogos, como Bomberman, Zelda e um tal de Action 52, mas principalmente Godzilla Monster of Monsters. Zack estava animado para jogar de novo depois de tantos anos sentir aquela nostalgia infantil novamente. Godzilla vem primeiro. Zachary lembrou quão divertido e veloz costumava ser destruir tudo na forma de Godzilla. O jogo bombardeava o jogador com projéteis vindos de todos os lados, e como você era o próprio Godzilla, se tornava difícil desviar de tudo. Mas conforme o jogo continuou, todo seu ânimo diminuiu, mas ele encontrou o primeiro boss do jogo. Era Ghezora, um kaiju bem obscuro da torre. Ghezora consistia em dar um golpe bem irritante que causava atordoamento, e a luta estava normal, quando se tornou anormal, quando o jogo de Zack bugou por inteiro. A luta, que normalmente duraria 40 segundos, durou 5 minutos, enquanto mais e mais glitches vermelhos apareciam na tela. Zack então removeu o cartucho do jogo, deu uma soprada e o reinseriu em seu NES, quando ele lutou novamente com Ghezora. Mas nada normal aconteceu de novo. Depois ele lutou contra o segundo e último boss da Terra, Moguera, kaiju vindo de The Mysterians, um filme de 1957. E na luta não aconteceu nada demais. O próximo mundo em sua jornada seria o vermelho e rochoso Marte. Olhando o tabuleiro do planeta, tem uma alteração esquisita. Onde deveria estar Varian, do filme de 1958, estava Titanosaurus, de Terror of Mechagodzilla. O bizarro é que no jogo original não existia o Titanosaurus, o que logicamente causou uma dúvida em Zack. Mas isso poderia ser uma alteração de última hora que aconteceu no jogo. Por que não? Isso logo virou ansiedade, já que estar jogando uma possível versão protótipo de seu jogo favorito de infância era no mínimo excitante. Ele correu o máximo que pôde para chegar nesse kaiju, lutando novamente contra Ghezora, mas ao ser derrotado, aqueles crits voltaram a aparecer.
Gezora, ao invés de afundar após sua morte, ficou parado gerando tais gritos. Isso foi o primeiro gatilho para Zack, que finalmente notou que algo bastante errado estava acontecendo. Zack lutou novamente contra Mogera, que estava 2 vezes maior e mais difícil. Quando foi derrotado, ocorreu outra falha. Ao invés de afundar na tela, ele começou a se autodestruir, que deixou uma pulga atrás da orelha de Zachary. A luta contra Tiranossauro seria normal? Ou não? Mas felizmente a luta foi normal. Se forçarmos bem a barra, dá pra dizer que o Titanossauros era muito grande. Mas o próprio Titanossauros do filme era bem grande, então dá pra se conformar e até achei legal esse detalhe. Após uma divertida luta com um boss que nem ao menos deveria existir, Zack termina sua jornada em Marte e vai para o próximo planeta. Seria Júpiter como no jogo original? Não. Seria algo que não existe nem no jogo original e muito menos na vida real. Feitos. Feitos tinha o mesmo tabuleiro de Júpiter, mas ao invés de compartilhar o tom esverdeado do gigante gasoso, ele era azul. Olhando para o outro lado do mapa, Zack encontrou Biolent no lugar de Ghidorah, e o mais bizarro é que esse jogo foi lançado em 1988. Já Biolent só aparecia um ano depois em Godzilla vs Biolent. Zack tentou pensar que era uma jogada de marketing para gerar ansiedade no novo monstro, o que mais tarde seria provado como apenas uma tentativa falha de normalizar o anormal. E algo bem estranho era a música de fundo, que começava lenta, mais lenta do que qualquer música do jogo normal, mas a cada 12 segundos aproximadamente tocava um som estridente de choque e o ritmo mudava, quase como se tocassem partes aleatórias de 5 músicas diferentes. Ele moveu Godzilla para uma das fases de rocha ao invés das de floresta. O cenário da fase continha montanhas azuis anormais e um céu vermelho sangue. E mais uma anormalidade era a fase não ter um único inimigo sequer, nem mesmo construções ou obstáculos. E a partir daqui, o painel de pontos se tornou incompreensível. Mas que diferença isso faz? Quase ninguém se importa com a quantidade de pontos num jogo. Zack prestou atenção na música enquanto vagava pela fase vazia. A música era melancólica e poderia ser agradável no jogo normal. E o mesmo padrão de música triste e fase vazia se repetia em todas as fases do mesmo tipo. Ao tentar um nível laranja, Zack encontrou um fundo grotesco, onde o chão era igual ao topo da fase, o que dava a entender que a fase se tratava de uma caverna. E pelo menos existiam inimigos, esses bichinhos menores, mas como é perceptível, tem muitos deles. E a música de fundo era como um mix de sons e batidas de tambor altíssimas que poderiam ser temas de uma perseguição de algum assassino de filme de terror slasher. Saindo daqui, Zack evitou como pôde esse tipo de fase. O layout de Júpiter agora feitos era um pouco curto, então pouco depois Zack já havia chegado nas fases de boss, que estavam tanto quanto modificadas. Mogera havia sido substituído por uma máquina voadora que sofre como Mota, mas ausente de padrões. Seus ataques envolviam um giro de seu tentáculo, parecendo um saca-rolha e um feixe de luz óptico, sendo disparado de sua furadeira. Esse monstro peculiar substituiu Gezora. Este kaiju era frenético, enquanto balançava seus braços usando a mesma tática de Gezora, mas também foi abatido por Zack. Ao entrar na fase de Titanossauros, Zack notou algo. Onde estava Titanossauros? O jogo voltou sozinho para o tabuleiro enquanto a fase do dinossauro sumiu. Então tinha um último inimigo disponível, Biolent. Zack então entrou num ringue de luta com uma certa ansiedade. Igualmente ao filme, Biolent começou em sua forma floral, imóvel, mas logo evoluiu para sua segunda forma, com sprite realmente bom para um jogo de 8 bits. Ele tinha os mesmos golpes, mas podia se mover, ainda que lentamente, e também causava mais dano além de conseguir lançar um cuspe ácido, assim como no seu filme. Após ser derrotado, a música de fundo sumiu e o ícone da fase mudou completamente. Isso não estava antes de ver ser Biolent, parecia uma máscara vermelha tribal, dando pavor ao ver, mas agora é obrigatório passar por aquilo para ir para o próximo mundo. Zack então moveu Godzilla para aquela fase e começou. Era um lugar escaldante, sem céu e com fogo infinito de fundo. A música da fase é um tambor lento, mas constante, lembrando batidas cardíacas. Toda a informação na parte superior da tela desapareceu e havia um único pedaço de texto na tela. Corra!
O pavor de Zack aumentou. Ele caminhou com cautela pelo nível. Mas assim como nas fases de Montanhas Azuis, era uma fase totalmente inabitada. Zack andou de um lado para o outro, antes de pensar. Correr? Do quê? Ele ouviu um barulho fora de seu quarto, e Zack olhou para ver se algo tinha caído. Mas não era nada. Ao retornar sua atenção à tela, Godzilla estava morrendo. Zack pensou que era um bug, então reiniciou o jogo, porque jogar o resto das fases como Mothra seria um saco. Com o jogo reiniciado, ele foi para a tela de 100 com um som de fundo assustador e completamente conflitante com o restante do jogo. Zack achou que teria que recomeçar o jogo do zero. Zack estava errado. O jogo fez ele voltar ao ponto que estava antes do reiniciamento, então ele voltou àquela fase de fogo, e desta vez ele prestaria atenção. Ele ouviu um som agudo de grito e viu essa aberração. Zack não havia visto todos os filmes de Godzilla, mas essa coisa não poderia estar em algum deles. Que pessoa insana colocaria essa superação no jogo para crianças? Por pura sorte, ou puro reflexo, Zack disparou com Godzilla para escapar do monstro, que era muito rápido. Ao término da fase, ele retornou ao tabuleiro. Zack estava com tanto medo que sua única tentação era desligar o jogo e fingir que tudo isso era apenas um fruto da sua imaginação. Afinal, aquilo era inacreditável, como aquilo poderia ser real? Ele obrigatoriamente teria que passar pela mesma fase, mas agora com Mothra, o que aumentou ainda mais sua vontade de desligar o jogo. Mas em minutos, todo aquele medo tinha virado curiosidade. O que tinha acontecido? Como era o resto do jogo? É uma pergunta se quiser que se autofazia, mas movendo a rainha dos monstros para a fase de fogo, o jogo simplesmente passou para o próximo mundo, aliviando Zack, que poderia agora lidar com Trance. A partir daqui não terá mais gravações em vídeo. O motivo? Mesmo que Zack tenha gravado a tela, por algum motivo as gravações daqui em diante foram corrompidas, restando somente capturas de tela ou prints. Depois daquela perseguição, Zack escutou a música do tabuleiro de Trance, que parecia o de Videodrome. Ele encontrou Orga, um monstro que apareceu somente em Godzilla 2000, de 1999. E era impossível o monstro de um filme aparecer no jogo 11 anos antes. Esses executivos da Torre podem ser espertos, mas eles não preveriam o futuro. Se pudesse, eles não deixariam Zilla existir. Isso poderia ser um hack, mas quando? Quem? Como? Por que eram perguntas fixas em sua mente. Mais óbvio seria pensar que era alguma invenção de Billy para zoar com ele, mas Billy não saberia hackear de forma tão perfeita aquele jogo. Zack viu um ícone diferente de tudo do jogo, um curioso ponto de interrogação. O que ele fazia? Esses eram níveis de quizzes. A partir daqui apareceria um desses por mundo e estavam sempre no início do mapa. Uma tela aparece com clicada fase, com uma pergunta ao topo, seguida de um botão sim e um botão não, com um emoticon no centro, chamado Face, que é quem pergunta aqui. A música de fundo é um tema do jogo normal, que toca quando usamos o glitch Ghidorah, e é enviado numa fase injogável. Face fez uma dúzia de perguntas de sim ou não, e após a resposta, Face muda seu rosto por cerca de 8 segundos. Depois ele volta ao rosto padrão e faz outra pergunta. Não tinha limite de tempo ou perguntas erradas. Face é um tanto quanto intrusivo e também faz perguntas perturbadoras às vezes. Você gosta de machucar pessoas? Você já matou ou estuprou alguém? Você já fez estupro com um parente seu? Outras vezes ele vem com perguntas estúpidas. O sol é quente? A água é úmida? Ou ainda perguntas sem nexo algum. Seu cachorro gosta do presidente? E raramente fazer alguma pergunta sobre o jogo. As questões em geral não tinham padrão, nunca seguindo o mesmo padrão por mais de 2 perguntas consecutivas. Face tem ao todo 13 expressões, e com exceção de uma, todas pareciam ser meramente visuais e sem alguma consequência. E pela falta de sentido dos rostos, o prudente é pensar que elas são escolhidas de forma aleatória. Essas são 2 categorias feitas por Zack para diferenciar as expressões que ele entendeu e as que ele não entendeu. Após o quiz, ele entrou numa fase de templo verde. Os gráficos são surpreendentemente impressionantes,
mesmo que igual a tudo nesse jogo fossem bizarros. A música de fundo combinava vibes hipnóticas e indianas, a combinação mais esquisita que poderia ter. Tínhamos 2 novos inimigos, uma espécie de fantasma com tromba e um morcego com caveira de cavalo. A próxima fase é uma montanha azul, então foi mais um passeio tranquilo. Zack o derrotou 2 minutos depois, em choque, já que os chefes jamais apareciam em fases normais. Mas chegou a hora de lutar contra Não Vero, que era bizarro. Seus ataques eram chutes, mas também abria o peito para atirar mísseis teleguiados, difíceis de lidar, mas com uma chicotada de rabo era capaz de eliminar o problema. E foi até agora um dos monstros mais fáceis de lidar. O mesmo já não pode ser dito de Não Ghidorah, que é o produtor daqueles morcegos, e também o mais difícil e irritante monstro até agora na jornada de Zack. Não Ghidorah pode gritar para convocar um enxame dessas criaturas, algo em torno de 10 unidades, além de dobrar a velocidade do boss. E agora viria Orga. Orga dava socos e disparava de seu ombro um raio de calor, mas ao ficar com metade de sua vida, ele expandiu suas mandíbulas e tentou engolir Godzilla, roubando vida e energia no processo. Mas nesse estágio, disparar um bafo atômico daria um dano devastador, então foi facilmente detonado, revelando a fase com o rosto vermelho. Zack começou a correr imediatamente ao entrar na fase. Ele encontrou ladrilhos pelo ar que atrapalhavam sua fuga. 40 segundos depois, o rugido foi ouvido, e aquela aberração vermelha o seguiu de perto, engolindo aqueles ladrilhos. Zack escapou dele e novamente riu, dessa vez não idiota. Porém, quando Zack disse essa frase, a aberração vermelha encarou, congelando seu sangue. Ele ouviu isso. Zack foi no banheiro para tentar se acalmar. Perguntas como por que o monstro me encarou no momento em que eu o ofendi ficaram na mente de Zack. Cada minuto sua sanidade decaía. Quase nunca bosses clássicos, substitutos, imagens bizarras e níveis de quiz e o terrível ser vermelho. Tudo estava errado, muito errado. Poderia ser uma piada, sempre poderia, mas quem se esforçaria tanto para isso? Nada que Zack pensasse seria de fato sanar sua dúvida, a qual só poderia ser desvendada jogando até o final. Certamente haveria uma explicação plausível. Zack pensou em voltar para Trance, mas pensar que coisas ainda piores poderiam acontecer sucumbiu a essa possibilidade. A música de fundo lembrava de Saturno, porém mais lenta e tocada por um piano e uma pitada de suspense. Haviam 4 chefes: Space Godzilla, Menda, Gigan e Barugon, mas antes, o quiz. Ao terminar seu quiz, Zack notou algo novo, um kaiju jogável, Anguirus, que era o segundo kaiju favorito de Zack, que sempre quis jogar como ele. Anguirus poderia andar de forma bípede e de forma quadrúpede, também poderia se enrolar como uma bola e se atirar por aí, com dano reduzido, mas por alguma razão, ele também poderia soltar um raio energético de sua boca, habilidade essa jamais mostrada nos filmes. Lembrando apenas o rugido do Godzilla nos jogos da Atari. Zack foi testar seu novo kaiju numa fase, com música bastante simples, além de pausas súbitas e altas notas. Era mais um nível de sem monstros, sem nada, mas no fim ele viu um penhasco que o levava até um lago. Lá ele encontrou 2 novos monstros, uma piranha enorme e essa coisa, ambos bem fracos, ainda que irritantes por estarem sempre em bandos. Agora Zack moveu Godzilla até uma fase de Castelo Azul, e ao clicar, Frio implacável. o nível parecia uma masmorra feita de tijolos azuis, com rostos brancos nas paredes, rostos perpétuos de horror. A música era um loop de 12 segundos de um coral, que soava familiar. Era mais uma fase sem inimigo algum, mas muito longa, cerca de 7 minutos. Agora chegou o momento de enfrentar Barugon. Barugon costumava ser o menor boss do jogo, mas seu substituto era o maior e estava posicionado de um jeito bizarro. Ele tem o chute mais poderoso do jogo e algo ainda pior, um ataque de atordoamento usando pixels que era combinado com uma grande metralhadora alojada em seu tórax, o que numa outra situação soaria épico, mas aqui é implacável. E para Zack, tão insuportável quanto a serra de Gigan, mas não era invencível.
agora enfrentaria Menda. Menda era bastante astuto, sempre alternando entre ataques ao notar sua ineficácia. Usava truques como cuspir fogo, morder e apertar, e no meio da luta a embarcação Atragon surge para auxiliar na batalha, porém foi esmagado com facilidade. Depois disso, Zack enfrentou Maguma, no nível do Ártico como um mini-boss, mais uma coisa que não acontece no jogo original. Maguma era outro caju esquecido da Torre. Agora viria não Jaiga. Espiando algo como titanossauros enfeitos, onde nada aconteceu, Zack aguardou ser expulso da fase. De forma épica, não Jaiga entrou na arena, demonstrando sua natureza veloz e violenta. Ele era difícil. Seus ataques consistiam em uma espécie de laser de sangue saído de sua boca e vários cortes, o que pode lembrar o temível ataque de serra de Jaiga. Apesar para a felicidade de Zack, este substituto não tinha esse ataque, o que facilitou ser derrotado por ele próprio. Restando agora Space Godzilla, que Zack usaria Godzilla no combate. Space usa sua energia para criar dois cristais voadores que atingem o solo e se tornam torres cristalinas, que serviam como um bloqueio e recarga de energia para Space. Quando finalmente Zack destruiu as torres, ele tentou socar Space, somente para sofrer um ataque com a mesma força, mas nada suficiente para derrotar Zack. Agora você já sabe o que vem. Diante de mais uma perseguição, Zack jurou a si mesmo que seguiria até o fim do jogo. Ele usou Angelus para tal perseguição, por conta dele poder rolar. Enquanto corria, Zack notou um rio de sangue abaixo do solo, e essa perseguição pôde ser a mais fácil que as outras por conta do rolamento. Quando ele mergulhou, notou que aquela criatura escarlate parou e fez uma careta. Ele não sabe nadar. Sim, ele sabe. O monstro tem uma forma aquática, e era um metamorfo. A perseguição voltou a ser difícil, assim como as anteriores, especialmente por ter minas espalhadas pelo Mar Sangrento. Para piorar, a tal abominação tinha um tentáculo na forma de um intestino com mandíbulas e garras, tentando puxar e engolir Angelus. Um minuto depois, Zack viu o solo, pulou para lá e assim acabou a fase, se jogando de forma satisfeita em sua cama. Se Zack estivesse no jogo normal, agora estaria em Plutão, o menor planeta com o maior mapa do jogo. A música de fundo era uma instrumental de violino, que segundo Zack começava triste e se tornava distorcida. Nenhum nível anteriormente visto estava aqui. Ao invés disso, tínhamos 8 fases totalmente diferentes, sendo os chefes desta vez Megalo, Batra e Mechagodzilla. Antes de qualquer coisa, o quiz. Uma última pergunta era: você gosta de Mothra? Zack detestava Mothra, já que além de ser fraca para lutas, Mothra era empurrada para trás sempre que era acertada. Então ele respondeu não. Face então respondeu: muito ruim! Zack foi expulso do quiz e notou que tanto Angelus quanto Godzilla sumiram, restando apenas a rainha dos monstros ao seu dispor. O mundo tinha um fundo totalmente escuro, uma floresta sombria. Zack tinha medo de floresta à noite. Isso e o fato dele já não ser Godzilla o intimidaram. Afinal, antes ele poderia lidar com quase qualquer coisa que viesse, já que um bafo atômico seria o suficiente. Mas agora ele estava preso como um Mothra. A música parecia sopros de madeira, seguidos por lentos tambores e sons de sinos. Então ele encontrou os primeiros inimigos do estágio, criaturas com pernas altas, tipo veados que fugiam à proximidade. Elas eram inofensivas. Mais inimigos apareceram, bichos preguiças com bicos e uns peludos tipo raptores que predavam os veados. Ver os raptores caçando os veados e os últimos fugindo soava irreal. Não um videogame, mas um cenário de floresta em outra dimensão. Esses raptores eram neutros, a uma aproximação máxima o atacariam, assim como se você os atacasse. Aí tivemos mais duas opções de níveis, um com uma ampulheta e o último com uma tela de TV, sendo selecionado por Zack. Dentro dele tinha uma animação. Tinha um garoto com uma camisa igual a de Zack quando criança. Após isso ele tentou a fase ampulheta, uma fase marrom, com instrumentos de medir o tempo flutuando pelo ar e relógios colossais ao longe, com a mesma música do tabuleiro do mundo. Além disso, inimigos e mecânicas únicas dessa versão. Os tanques amarelos que no jogo original não se moviam, e uma mecânica envolvendo o tempo. Uma ampulheta azul, que fazia o tempo passar devagar com os inimigos do passado. Uma ampulheta vermelha, que fazia o tempo passar rapidamente com inimigos do futuro.
e uma ampulheta verde onde o tempo passava normalmente com os inimigos normais. Os tais inimigos passaram 5 animais pré-históricos. Os inimigos normais eram os inimigos clássicos do jogo. Os inimigos do futuro eram seres completamente diferentes dos outros. Porém, o quinto inimigo do futuro afugentou todas as outras. Era um mini-chefe. Ele atirava um raio de sua face. Ele era relativamente poderoso, mas nada exagerado, já que Zack o derrotou. O estágio seguinte parecia um depósito de lixo tóxico, com inimigos mutantes. Uma múmia verde com crânio de pássaro que pulou do lixo para atirar projéteis. Um esqueleto de vaca marrom com pernas de aranha. A música de fundo era um loop curto de um sintetizador. O bizarro disso era pensar que até agora este era o nível mais normal em Entropy, já que em tese ainda seguia a dinâmica original do jogo: avançar e destruir. Ele encontrou mais seres mutacionados, bolhas com tentáculos e uma mistureba com dentes humanos. Ao final da fase tinha um lago verde água e um mini-chefe. Ele tinha um grande pescoço e um crânio de baleia que ataca projéteis e investidas, além de poder usar água para sumir e reaparecer. Ele era mais difícil que o último mini-boss e demorou consideravelmente para ser derrotado. A próxima fase era do tipo aquela floresta, mas no inverno. Na primeira parte não havia inimigos, na segunda não havia música até que um bando inteiro de veados mortos congelados até a morte, alguns até desmembrados. Agora algumas variações de inimigos anteriores. Aquela preguiça com bico parecia mais um gorila de pico, com pelos brancos. Mas após ver um desses gorilas, Zack viu um grupo de raptores. Eles pareciam insanos no sentido de loucura. Eles atacavam nada e atacavam tudo que era vivo, diferente dos anteriores que só atacavam se fossem atacados. Estes eram totalmente hostis. O terceiro segmento parecia mais uma planície do que uma floresta. Essa fase foi extraída das memórias de Zack. Zack chegou a um lago, então a lua desceu e começou a chocar como se fosse um ovo. Quando saiu de dentro dela, um humanoide, enquanto as luas desapareceram. Um splash foi sentido quando aquele ser atingiu a água, e após um silêncio, a tela começou a tremer e algo novo surgiu. A besta da lua. Essa que viria a ser a luta mais difícil até agora, principalmente porque Zack está com Mothra. A besta pelo menos não tinha os ataques de Serge Jaiga. Sério, o Zack odeia mesmo os ataques de Serge Jaiga, mas Zack por muito pouco derrotou essa fera. Se lembram de Melissa e toda a sua história com Zack? Então... Melissa se... Após isso, o jogo retornou ao tabuleiro. Zack se segurava para não gritar e tremer violentamente suas mãos. O jogo testaria e aniquilaria até a última fagulha de sanidade de Zack, que se perguntava: isso não era possível. Mas nada era possível. Esse jogo não era uma piada ou um hack. Não. Ele está vivo e podia ter uma conexão com seu jogador. Mas parar ainda não era óbvio. Quer dizer, era óbvio, mas não a vontade de Zachary. Que era uma curiosidade exacerbada ou o jogo consumindo qualquer resquício de sanidade de Zack, não se sabe. Ele tinha um controle ao seu lado, e qualquer coisa ele poderia tirar a tomada da TV ou sair correndo. Isso seria o suficiente. E ao retornar clicou numa outra tela de TV, com uma outra animação. A música de fundo era de Netuno, com o que Zack chamava de Homem-Peixe. E então surgiu mais um ícone de TV, mas isso nós veremos mais tarde. O próximo nível tinha um ícone de tijolo dourado, onde Mothra estava com metade de seu tamanho. A música era uma batida lenta e sinistra de um tambor, com um coral feminino surgindo depois, bem sinistro. O labirinto dourado em si é uma anomalia. Voar era a única forma de vagar pelo mapa. Então como seria jogar com Godzilla ou Anguirus, uma incógnita eterna. O nível era gigantesco. Toda vez que parecia ter chegado em seu fim, surgia algo novo, desde bloqueios de lava até rosto de estátuas. Ele viu uma estátua com o olhar arregalado, o mesmo olhar de Melissa aquela noite. Ele viu um único inimigo não voador, que logo foi agarrado uma especial em máquina voadora. A máquina voou até um caldeirão gigante e jogou a criatura dentro dele. A criatura surgiu novamente, mas agora estava dourada. Depois disso, a máquina voou para longe, possivelmente procurando outra daquela pequena criatura. Zack, após isso, encontrou finalmente a saída. Ao voltar para o tabuleiro, ele notou que os chefes estavam parados no mesmo lugar, mas algo que não acontecia no jogo original. Nada acontecia como no jogo original. Tinha dois novos ícones exploráveis, uma versão negra do labirinto e penhasco. Zack escolheu o penhasco. Era muito parecido com as montanhas azuis ou verdes, com o mesmo visual rasgado. Tem uma recolagem das nuvens e a lua do lixão tóxico. Sobre a música. Isso é uma música?
era somente um ruído profundo e estrondoso. Ele viu inimigos cromáticos com grandes cabeças que emergiam de uma caverna. Eles todos faziam som de temor e caminhavam em grupo. Zack seguiu pelo mesmo caminho, onde surgiriam mais e mais desses seres, até cerca de uns 100. Até que o caminho terminava em um penhasco, e as criaturas se jogavam dele. Tínhamos um outro grupo de seres cromáticos pulando para cima e para baixo, apenas para serem pegos por versões do pássaro gigante Godzilla versus o monstro do mar. Os condores ainda assim pareciam ansiosos para morrer. Estariam os seres do jogo vivos? E o que a lua tem a ver com isso? No final da fase, ele vê mais um outro grupo dos cromáticos caminhando em direção a um monstro colossal e sendo engolidos por ele. Zack perdeu a paciência e atacou o monstro, que irritado avançou de forma implacável. Mas nada que fosse comparável ao poder da rainha dos monstros. Ao fim da fase, Zack traçou um plano: matar Batter, matar Megalon, assistir a última animação, matar Mechagodzilla e fugir da aberração vermelha. Ela sugeria uma nova forma. A luta contra Batter começou com ela na forma de larva. Ela lutava tipo uma Guma, avançando de um lado para o outro e atacando às vezes raios primáticos. Na luta, Mota foi buffada, dando os raios oculares dobrado, pó de veneno melhorado e mais preciso, além da capacidade de voar sobre o inimigo. Lutar contra Batter é quase como lutar contra um clone de Mota, dadas as semelhanças, agora em sua forma final. Ela tinha agora um poderoso feixe de olho, que podia dar cambalhotas e outras acrobacias, o que tornava a luta bastante única e até divertida. Mas com a queda de Batter, Megalon se aproximava. Ele parecia bastante como Ghidorah, porém mais veloz e armado. Ele poderia atirar granadas quicantes e spamar seu raio. Segundo Zack, ele era forte, persistente e burro. Burrice essa que foi a deixa para Zack o derrotar, que após isso, pela última TV, a animação era mais esquisita e violenta. Zack estava agora se sentindo drenado, não apenas com tensão pelo jogo, mas prontamente exausto. O último nível do jogo é o Labirinto das Sombras. O que antes era dourado, agora era preto. A música era tipo fio implacável, mas diferente. Em um primeiro momento não havia nada na fase, inimigos, nada. Até que a tela escureceu. Tudo havia ficado ainda mais escuro, sendo Mota a única coisa visível. Enquanto ouvia uma correria de uma multidão e sons de rugidos, sons altos de rugidos, como se fosse um cão raivoso do porte de um elefante com fúria. Zack só pôde ver o que era com a ajuda de uma captura de tela. Os monstros levaram metade da vida de Mota quando a luz voltou, e era esse o ciclo do nível: fugir antes da luz sucumbir e monstros drenarem sua vida. Zack só podia correr o mais rápido possível para qualquer lado. As luzes se apagaram 3 vezes, mas eles preferiram por conta de uma estátua que fazia os monstros o evitarem. O labirinto das sombras era muito menor que o dourado, já que levou apenas um terço do tempo para terminar. Agora estaremos diante do Nêmesis mecânico do Rei dos Monstros. Zack estava lutando contra Godzilla? Na única aparição até que o jogo foi criado nos cinemas, Godzilla tinha um disfarce de Godzilla. Aqui no jogo o disfarce caiu pouco tempo depois. Agora é exatamente para lutar contra Mechagodzilla no jogo normal. Ele tinha um raio arco-íris e mísseis atirados de seus dedos. Ao ficar com metade de sua vida, ele começou a falhar, igual Ghidorah na Terra, até que as falhas se tornaram algo novo. Não Mechagodzilla e o retorno dos substitutos, ele tinha um rosto humano. Ele era, entre os substitutos, um dos mais fortes e mais armados. Era mais forte e menos ágil que o Mechagodzilla clássico, o que abriu brecha para ser derrotado por Zack. Agora, a perseguição da aberração vermelha. O nível final era um labirinto, que criava um novo nível de desafio. Ao invés de simplesmente evitar o monstro vermelho, ele teria que agora achar uma saída. Pela primeira metade de 1 minuto, Zack apenas correu, até que ouviu bater de asas. Ele havia mostrado sua terceira forma, uma voadora. Não é necessário dizer que entre todas as perseguições essa foi a pior e mais estressante. Por estar no labirinto, Zack tentou confundir ele, fazendo-se bloquear por uma parede orgânica, o que impedia ele de atacar. Não. Aquele curto tempo ajudou Zack a achar sua saída. Sua sorte havia o salvo novamente. Zack esperava ver o retorno de Godzilla e Anguirus, com seu pedido sendo meio atendido com o regresso do Rei dos Monstros, com Anguirus ainda desaparecido. Ectos tinha 2 tipos de templo, um branco e um rosa, além de uma pirâmide, uns edifícios modernos e outros ícones que Zack não compreendeu. Os novos chefes seriam Kumonga, Gorosaurus e não Ghidorah. O último dava arrepios, mas assim como sempre, o quiz.
você gostaria de um novo monstro? Sim. Você vai sentir minha falta? Zack se incomodou com a última pergunta. Zack não tinha muito o que pensar a respeito de Face, mas sentiu uma tristeza lendo isso. O jogo voltou para o tabuleiro. Agora Zack tinha um novo monstro, e ele era inédito. Ele parecia bem vagamente com Roden, mas de pelagem azul escura, asas de morcego e cara semelhante a uma caveira. Seu nome era Solomon ou Salomão, remetendo ao homônimo bíblico. Zack moveu tal monstro para o tempo branco. Uma tela apareceu. O que será que Zack teria que fazer para terminar a fase? Seu caminho estava bloqueado por um feixe luminoso por um pilar. Não tinha nada no jogo original envolvendo achar algum item, então Zack teria que descobrir isso por conta própria. Solomon era interessante. Ele poderia voar e usar um raio de calor, além de poder chutar e dar um rasante cortante com suas asas, porém é incapaz de se abaixar. A música de fundo do Tempo Branco era um coral, ou que seria uma adaptação disso para um NES. Tinha um tom sagrado nele. Logo começaram a aparecer hordas de inimigos nunca vistos. A cada 10 inimigos mortos, uma nova onda aparecia. Depois de algum tempo, criaturas com bocas semelhantes a guilhotinas voaram de forma veloz para cima e para baixo. Depois de tudo isso, Zack se deparou com o que parecia um mini-boss. Ele era ágil e atirava projéteis em várias direções, porém não era muito poderoso, sendo facilmente morto pelo raio de calor de Solomon. A cabeça do monstro estava junto com a joia. Ao segurar o botão B, Solomon segurava e carregava a gema. Após posicionar em seu ponto, o feixe luminoso sumiu, não permitindo sair. Um fato estranho sobre Solomon é que toda vez que ele derrotava o inimigo, a frase surgia, o que não faz e nem faz sentido nenhum no contexto do jogo para Zack. O próximo nível era apelidado como Pirâmides de Bronze, onde Zack que jogou com Godzilla, que havia subido para o nível 12 nesse tempo sumido. As pirâmides da fase eram normais, mas os visuais de fundo eram realmente interessantes. A música tinha um tom egípcio, lenta e misteriosa. Vagando pelo nível enquanto derrotava monstros, Zack encontrou um réptil que achou legal. No final da fase ele chegou a uma pirâmide gigante e entrou em mais uma luta de mini-chefe, mas não era um mini-chefe, eram dois. O que apesar de soar desafiador, no fim das contas não foi tanto. De volta ao tabuleiro, Zack levou Solomon até um dos ícones marrons e começou a fase. O ícone representava totens. A música tinha um aspecto indígena, tipo da floresta em Entropy. Para sua surpresa, mesmo nessa altura do jogo, essa é uma fase vazia, mas dava a impressão que ele estava sendo observado o tempo inteiro. Zack agora viu uma das telas de TV, onde encontrou apenas algo incompreensível, com o tema de Urano. Agora ele jogaria com Godzilla, um tema de cidade. Sim, o nível de cidade no jogo de Godzilla só iria dar as caras agora. Na fase seguinte, Solomon foi levado até um ícone verde acinzentado, no laboratório. Tinham vários drones como inimigos, estes que também eram bastante fracos. A música era uma batida industrial. Tinha também um ciborgue voador irritante e tanques com um monstrinho rebelde dentro. No fim da fase havia um elevador, que o levaria até o fim da fase. Durante a saída, vários drones o atacaram. O último nível do mundo era o chamado Templo do Coração, já que tinha inimigos em forma de corações flutuantes, que eram totalmente inofensivos. A música parecia um tema de circo, alegre e festeiro. Agora viriam os bosses. Solomon lutaria contra Gorosaurus. Zack notou que um ataque de Solomon tinha potência de drenar 4 barras de vida dos oponentes. Com isso, a luta foi bastante rápida, já que Gorosaurus não tinha ataques de projéteis, porém ele deu seu icônico chute. Agora Godzilla lutaria contra Kumonga. Kumonga pula, usa suas mandíbulas e teias. Somente isso, facilmente derrotado. Zack tem uma averiguada na outra TV e após isso teorizou que as TVs simplesmente não fazem sentido mesmo. Agora é a hora de lutar contra Não Ghidorah. Mas por algum motivo ele teve que lutar contra todos os outros fakes novamente. Após isso ele viu Não Ghidorah e era um Dorothy. Zack riu e destruiu o pobre animalzinho, mas ao invés de voltar para o tabuleiro, a luta verdadeira seria contra Quimera, uma fusão dos outros substitutos. Foi de longe o ser mais poderoso até agora. Qualquer dano contra ele era extremamente reduzido. O ataque de Solomon, que tinha a potência de causar 4 barras de dano, agora causava meia barra na melhor chance. Zack foi ter que montar uma estratégia bem estranha para derrotá-lo. Cada parte de Quimera tinha uma vida própria, tendo que destruir uma a uma até chegar em sua cabeça. Após isso, ela começou a voar numa velocidade impressionante, sendo lançada no vazio por um raio de calor de Solomon. O ícone final foi substituído, não pela aberração vermelha, mas por um crucifixo. Zack não sabia se veria aquele monstro novamente ou não. Ao tentar iniciar a fase com Solomon, o jogo mandou o seguinte texto. Por quê? Sua aparência é assustadora? Então Zack entrou com Godzilla. 2 minutos depois ele se deparou com uma criatura, mas ao invés de uma fera vermelha violenta e espreita, uma
azul pacífico o aguardava. O instinto foi correr, mas ao olhar para ela, por um tempo ele se sentiu feliz. Uma sensação de paz, como nunca antes. Isso soava muito familiar para ele. Mas antes de pensar em mais uma coisa, o monstro vermelho apareceu, transformando a melancólica e calma música uma trilha terrível e distorcida, além de alterar toda a impressão da fase. O monstro estava muito próximo, Zack já não podia mais escapar dele. Ao ir numa investida fatal, o anjo bloqueou seu caminho. A aberração rugiu e começou a atacar de forma brutal. Seu sangue jorrava. Zack quis salvar o anjo, mas o que ele poderia fazer? Ele pôde apenas aceitar o sacrifício honrado do anjo e correr. Correr o máximo que pôde, já que o monstro estava o caçando, ainda devorando o corpo do anjo. O que fez o terror de Zack se transformar em fúria extrema. O horror do monstro se tornou o mais puro ódio. Ao fugir dele, Zack pensou em como daria seguimento e fim àquela entidade, enquanto se encaminhava para o último mundo do jogo. Você notou que cada um dos mundos carrega o nome de algo? Feitos em grego pode significar tanto paixão quanto sofrimento. Trance é um estado de transe perpétuo. Dementia é a doença que reduz a cognição. Entropy é a falta absoluta de ordem no espaço. Ectus é algo ruim vindo de fora. Zenith é o auge, o ponto máximo, neste caso, do caos. Voltando a Zachary, ele está no último mundo, Zenith, que carrega consigo uma trilha sonora arrepiante de assobios. Os inimigos desta vez eram os mais temíveis possíveis, King Ghidorah e Destoroyah. O monstro Zero era diferente do original do jogo. Zack, enfim, foi fazer sua rotina costumeira e fazer o quiz de Face. Zack pulou de susto ao ver que Face já estava morto. Aquela aberração infernal tinha o matado, provavelmente por ter contribuído com Solomon anteriormente. Face sabia que isso iria acontecer? Uma certa pergunta anterior dá a entender isso. A tela começou a falhar como se estivesse desmoronando. Zack saiu da tela para evitar algum mal. No tabuleiro, ele notou algo diferente. Um novo monstro. Ao tentar selecioná-lo, o que está acontecendo? Ele nem havia começado o mundo e já estava tudo mais caótico do que nunca. Ele foi então assistir uma TV. Depois disso, o que Zack podia fazer era iniciar uma fase. Era do tipo Templo Vermelho. Godzilla, que foi o monstro selecionado por Zack, estava menor, e os rostos do Templo Azul estavam de volta. Após caminhar mais um pouco, os olhos da estátua brilharam, e um bando de feras do labirinto sombrio vieram, em várias hordas. Ele chegou à beira de um abismo, onde parecia não ter saída, até que depois da estátua parar de brilhar, uma trilha surgiu. Ao longo do caminho, ele encontrou novas criaturas e um santuário estranho que tinha estátuas da aberração vermelha. Ao pular numa plataforma, surgiu um anjo. Não um benevolente anjo azul, mas um malevolente anjo vermelho que estava ali para finalizar Zack. Depois de uma exaustiva luta, ele reuniu forças para desintegrar o anjo, que após isso enviou para o tabuleiro, onde Zack levou Motra para uma fase com a palavra formada Mate. Todo o gráfico da fase consistia em letras misturadas, uma profunda bagunça visual. Motra também estava reduzida à metade de seu tamanho original. A música de fundo, segundo Zack, era horrível, como se alguém colocasse todos os sons que o NES é capaz de fazer em um liquidificador e depois os juntasse novamente. Ele viu inimigos iguais a Jaiga, mas sem cabeças, vindo posteriormente híbridos de chefes passados. 5 minutos depois, o segmento da fase mudou. Agora a música de fundo era ainda mais intimidadora. Os gráficos também mudaram, agora apareceu um antigo ferro velho ensanguentado, onde tudo era vermelho. Monstros apareceram e se multiplicaram, sem parecer ter fim, até que no final ele se fundiu num único, enorme e bizarro monstro. Seu ponto fraco eram as cabeças, que permitiu sua derrota, ainda assim sendo segundo Zack uma luta tão, se não mais difícil cabeça da lua, já que seu principal ataque era o pior pesadelo de Zack. Braços inteiros cobertos com as serras e lâminas de Jaiga. Retornando ao mapa do mundo, Zack viu seu progresso, 2 fases concluídas e 3 restantes. Se essas 2 eram as mais fáceis, o que viria a seguir? O próximo nível é o chamado por Zack de Lago de Sangue, onde seu cenário era um pântano, mas ao invés de água, era sangue, coberto por vinhas espinhentas infinitas. A música parecia um tambor com ecos. Engrus foi a opção desta fase, assim como os 2 monstros anteriores, ele foi bastante diminuído em tamanho. Um ponto aparentemente sem saída, ele viu 2 criaturas gritando para sua direção, ambas sobre um lago de sangue.
Abaixo do sangue, Zack viu vários inimigos mortos por tubarões negros, que pareciam lotar o lugar o máximo que pudessem, forçando Zack a subir e ver cadáveres flutuando na parte rasa do Mar Sangrento. Até que de repente todos esses cadáveres ganharam vida e pularam em Zack, como zumbis vindo puxar os pés dos vivos em grupo, como se fosse um filme de terror. Depois de andar e presenciar algumas das piores coisas que conseguia imaginar, Zack achou uma figura grávida. Quando a barriga se abriu revelando um morcego gigante, ele era muito veloz e conseguia tirar muitas agulhas, jatos de fogo e gritos sônicos. Repetindo o mesmo ciclo 3 vezes, o tal morcego foi destruído. No tabuleiro, Zack tentou acessar o quinto monstro, sem sucesso, então novamente com o Rei dos Monstros ele foi para a quarta fase do mundo, o chamado nível orgânico. A atmosfera da fase era completamente desagradável, macabra e uma música alta o seguia, até que duas coisas horríveis surgiram. Pareciam meio temente animais e pedaços de carnes tomadas por sangue. Todos estes eram muito maiores que Godzilla e muito mais resistentes também. A fase era basicamente uma descida sem fim, enquanto os monstros perturbadores surgiriam. Até o Sol poderia se tornar seu inimigo. No final ele iria lutar contra outro mini-chefe, este que parecia anular a gravidade, já que podia voar pelo chão e não era suscetível à colisão. Até que depois de uma dificílima batalha, essa fé foi destruída. Então chegamos ao ápice, o último nível. A música era somente o grito do monstro vermelho, sinalizando que ele poderia estar à espreita em algum lugar. Ao longo da fase, tinham centauros com chicotes prontos para a luta. O chão era terrivelmente esburacado, monstros com formas de espada o perseguiam, até debaixo da lava tinha inimigos prontos para o predar. Zack estava sentindo muito calor, o que não fazia sentido algum, e não era a imaginação dele. Surgindo da lava, um monstro realmente colossal com um rugido estridente e poderoso. Ele soltava rajadas enormes de fogo em Solomon, que tinha que desviar de tudo para ter uma mínima chance. Conforme sua vida baixava, mais perigoso o monstro se tornava, e depois de 40 golpes ele caiu da lava de onde veio. Agora restavam 2 confrontos com chefes e um último encontro com aquilo. Comparado com um monstro que ele nem sabia o que era, Destoroyah e King Ghidorah, este último pareceu mais fácil, então foi o primeiro confronto. Ele estava tão forte quanto sempre, ele imediatamente atacou com 3 raios gravitacionais. A luta se tornou tentativas frustradas de impedir os ataques do monstro tricéfalo. Percebendo a estratégia de Zack, Ghidorah o atacou fisicamente com cada uma de suas cabeças. Zack explodiu uma das cabeças de King Ghidorah com um bafo atômico, então restariam somente mais 2 cabeças. Ele usou do poder dos Glitches para se transformar em Mecha King Ghidorah. O primeiro ataque era uma onda de maquinários que atordoavam e drenavam a vida de seus ovos num ritmo tão frenético, se não ainda maior que as serras de Jaiga. Mas antes de muita coisa, o tempo acabou. Zack enviou Solomon para isso. Ele pensou que eles eram comparáveis em força. Sendo mais rápido e com raio de calor, Solomon mostrou a Mecha King Ghidorah aqui veio. Com Ghidorah derrotado, agora viria a reencarnação do Destruidor de Oxigênio. Angus iria lutar contra ele. Destoroyah estava em sua forma microscópica, mudou para juvenil, sua forma agregada até que foi a mais forte até agora. No fim da luta, ele apresentou sua forma aérea, mostrando a estupidez de Zack ao enviar Angus para tal missão. Então lidar com um Destoroyah voador, ele viu a rainha dos monstros. Destoroyah, que evoluiu para sua forma suprema, se mostrando imensamente superior a Mothra. Zack então foi ter que usar como estratégia a fúria. Ataca impetuosamente da forma mais rápida possível. Destoroyah revelou um ataque poderosíssimo, um raio de energia de seu peito, mas felizmente Zack conseguiu dar um golpe final antes do golpe se energizar por completo. A queda de Destoroyah poderia simbolizar o fim, a paz, que os problemas estariam finalizados, mas não aqui. Red ainda estava solta. Godzilla foi convocado para o fim, e tomado pelo pânico e tomado pelo pavor, Zack iniciou a fase onde havia somente o limbo. Zack iria lutar com um monstro que o enfrentou durante todo o jogo. Um monstro que o matava com somente um golpe. Felizmente ele não mataria mais com golpe, mas ainda assim seria a batalha travada por Zack mais difícil no jogo. Minto, na vida real mesmo. Red arranhou Godzilla. Zack sentiu dor com isso. Não era imaginação, não era mania, não era impressão, era uma dor física genuína. Zack pausou o jogo com a dor. Ele estava fisicamente perfeito, mas sentia ter sofrido dano. O jogo tinha passado uma barreira. Corrompeu o jogo original, monstros novos, coisas bizonhas, um monstro perturbador, mas agora uma dor física?
Eu não consigo me levantar. Os únicos movimentos que Zack poderia fazer eram com os dedos. Ele tentava gritar, mas um som mínimo de engasgo saía. Ele desesperadamente tentava se mover, mas nada. O computador estava tirando screenshots de forma autônoma por alguma razão. Red podia ouvir que Zack falava. Sabendo disso, Zack implorou por misericórdia para que pudesse ir pela sua vida. Sinto muito por ter insultado você. Eu não quis dizer isso. Eu não sabia que as coisas ficariam tão sérias. Por favor, me deixe ir. Eu prometo que nunca contarei a ninguém. Por favor. É só um viver. Era um caso onde Zack mata ou então Zack morre. Ele aceitou sua realidade e se focou somente em derrotar Red. Ele era insanamente veloz, mal dava tempo de processar um pensamento. Não tinha tempo de formar estratégias. Ele teria que confiar somente na própria inteligência e reflexos. Não tinha também como prever o que Red usaria a seguir. Cada golpe que Godzilla recebia, a dor só piorava. Os olhos de Red começaram a brilhar. Zack estava berrando em dor. A sensação de estar sendo carbonizado vivo era a mais temível possível. Zack tentou pausar o jogo, mas Red retomou novamente, mostrando que ele era imune a quase qualquer regra. O cronômetro ainda poderia influenciar algo, então a batalha se encerrou, dando um curto tempo a Zack tentar raciocinar. Angus lutaria contra a forma aquática de Red, que estava alternando entre todas suas formas. Red sumiu da tela e enviou uma onda de minas explosivas. Se você vai trapacear, por que me deixa usar o controle? As regras. Red atacou de ângulos completamente aleatórios e absurdos, quase impossíveis de se desviar. Red alternou para sua forma voadora, assim como a Mothra, que foi a próxima. Foi uma ideia estúpida. 15 segundos depois, Mothra já estava à beira da morte quando Red... Zack sentia uma dor agonizante. Ele se sentia sendo esmagado até a morte. Mothra estava morta. Morta por culpa de Zack, que agora sentia a mesma dor. Sua determinação, no entanto, ainda estava viva. Viva em forma de Solomon. Sua última chance. Traidor. Eu prefiro perecer a te servir. Solomon estava com toda sua saúde, então tinha mais chances. Conforme a vida de Red abaixava, ele tentava de novo. Em vão, Solomon derrotou Red. Algo está errado, porque eu não consigo me mover, porque ele não está afundando. Merda, ele está vivo. Ele havia renascido de novo, agora em sua forma definitiva. Ele era colossal, ele era monstruoso, ele era bizarro, ele estava além do oculto. O cenário se transformou numa insanidade escaldante, a vida simplesmente anormal de Red deixava uma mensagem. Solomon mal durou segundos e ele o esmagou até a morte, destruindo todas as vértebras e costelas do kaiju azul lentamente. Ele estava se satisfazendo com a dor. Você é fraco. Seus monstros são fracos. O que restaria? Enviar outro monstro. No fim todos iriam morrer, mas a crença de que eles o perdoariam era maior. Angus foi obliterado por agulhas ferventes. Você não pode vencer, Zachary. Como você sabe meu nome? Eu já o conheço. Um segredo. Eu matei Melissa. Melissa foi torturada por algo oculto que ninguém sabia. Agora Zachary tinha noção do que aquilo era. Manda. Seu último monstro. Nada estava no tabuleiro. Somente Godzilla e Red. Na verdade, nas profundezas havia o quinto monstro. Ele não podia ser selecionado. Seja pedindo, me deixe, implorando, por favor, gritando, por favor, xingando, nada faria nada. E só restava uma coisa. Godzilla nunca teve mais chance que os outros. Ele era tão vulnerável quanto os demais. O quinto monstro agora poderia surgir. Ele estava tremendo, ansiando por despertar. Red paralisou o coração de Zack. Suas mãos agora dormentes, sua visão escurecendo. Ele quebrou uma regra. Era tarde demais. Ele tinha vencido. Não seria desta vez um game over no jogo, mas na vida de Zack. Alguma coisa estava desafiando o poder de Red. Algo familiar. Zack, você não tem muito tempo. Quem é você? Você já me conhece. Eu sou Melissa. Que bom, Red.
disse que tinha te matar. É verdade, mesmo após a morte ele me tortura. E ele quer fazer o mesmo com você. Vamos poder detê-lo agora? Eu não posso lutar com o Red, mas ele pode. Não desista. Eu te amo. Eles não vão te salvar. O monstro dourado, a Cassius. Ele é de longe o mais poderoso do jogo. Se alguém tinha chance contra Red, este alguém era ele. Seus socos eram mãos transformadas em lâminas que causavam um dano devastador. Num golpe final, Red sucumbiu, desintegrou e afundou. A música de triunfo surgiu e a paralisia passou. A morte de Melissa tinha sido vingada, uma felicidade avassaladora surgiu, quando ele se lembrou dos monstros mortos e começou a se lamentar. Zack chorou. Chorou mais do que jamais chorou em sua vida inteira. Todo seu sofrimento havia acabado. Nós veremos de novo. Um dia. Zack salvou todas as imagens num pendrive e enfim dormiu. Ele estava exausto. Zack ligou para Billy. O que raios foi tudo aquilo? Zack mostrou as capturas de tela e contou tudo o que ele tinha contado a ele. Inicialmente Billy pensou que se tratava de uma brincadeira, mas com o tempo ele viu que era algo muito sério. Ele não mexeu no jogo, ele não sabia de nada. De onde você tirou isso? Outro amigo com quem troca os jogos. Billy ligou para esse tal amigo, mas depois de contar a história pro cara, ele ficou em choque sem palavras, além de desligar na cara deles. Billy até quis levar o cartucho para jogar fora, mas Zack negou. Zack queria pensar sobre isso. Zack pensou em destruir o jogo, jogando no lago, mas Zack não quis isso para a vida dele. Ele decidiu vender o jogo na internet. Eu me pergunto por quê. Tenha cuidado. Se você sentir como se o jogo estivesse literalmente mexendo com sua mente, desligue isso. O vídeo tem quase 1 hora. Vocês não têm noção do quão trabalhoso foi fazer ele. Mas uma vez eu já disse que eu conheci o Red por causa de Garten of Banban. Porque em Garten of Banban 5, que é um jogo que jamais lançou, tinha essa figura que a galera já ficou ligando, dizendo que era igual o Red. E de fato é. Aí eu fiquei pesquisando, o que será que é essa tal de creepypasta do Godzilla? Porque eu nunca tinha ouvido falar dela. Aí eu caí nesse mundo da creepypasta. Aí eu fiz aquele meu vídeo que eu lancei há 1 ano atrás. Só que enquanto eu fazia ele, eu tava com um prazo bem curto mesmo, porque eu já tinha lançado uns vídeos antes e pretendia lançar uns vídeos depois. Então o que aconteceu? Eu fui ter que lançar o vídeo de forma bem curtinha, bem enxuta mesmo. Mas a partir dele, eu já comecei a fazer o roteiro deste vídeo aqui, que ficou bem maior, 6 vezes maior. Eu tinha visto essa creepypasta, ela é bem pouco falada. Na verdade, aqui no Brasil, acho que só tem 2 vídeos sobre ela, que é uma do ViloQuest e o outro do Goulart, mas fora esses 2 eu não vi nenhum outro vídeo. Então eu pensei que ela podia ser mais falada por aqui, já que eu não sou muito conhecedor de creepypasta, mas entre todas que eu vi, essa foi a que eu achei mais legal. Não tô dizendo que ela é uma obra-prima, a melhor história de todas, mas quando você compara ela com, por exemplo, um Sonic.exe, eu acho essa sim melhor. Originalmente, esse vídeo também, ele ia sair começo de setembro. Sabe aquele vídeo do Digo que eu lancei? Então, é pra ter lançado lá. Só que logo em seguida que eu ia começar a fazer esse vídeo, tava todo mundo falando pra eu fazer um vídeo sobre Monte Crente. Aí eu fiz aquele especial lá e acabou cortando muito meu tempo pra fazer esse vídeo. Resultado, fui ter que adiar ele em 1 mês. Mas de qualquer forma saiu, é isso que importa. Bem, gente, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham chegado até aqui. Se chegaram, comentem o que acham, eu adorei o resultado do vídeo. A edição, ela ficou bem mais diferente do que o normal. Não por falta de capricho, mas porque por ser fotos, muitas fotos, não tem muito o que fazer. E não dá pra eu ficar, sei lá, colocando um monte de meme, colocando gente falando, porque senão estraga
o estilo do vídeo que eu queria trazer. Então por isso que a edição ficou bem diferente do normal, mas eu prometo voltar com ela futuramente, logicamente. Enfim, gente, acho que é isso. E não se esqueçam que isso ainda não acabou. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para quando postar vídeo novo o YouTube notificar. Vão lá no canal principal que eu gravo com isso, vocês com certeza vão gostar. E é isso, fiquem com Deus, falou!